Olá, bom dia. Vamos falar um pouquinho hoje sobre mentalidade magra e mentalidade gorda. Saí para fazer um exercício, então tem tudo a ver com o momento. E a reflexão é direcionada para quem quer buscar uma saúde muito melhor do que tem hoje, né? Então, a gente vê que muitas pessoas estão buscando mudar os seus hábitos em relação ao seu corpo, à sua alimentação, aos seus exercícios. Principalmente no Brasil, a gente vê que essa cultura de cuidar do corpo tem se intensificado, né? E aí esse assunto de mentalidade magra e mentalidade gorda vem para trazer à consciência alguns dos nossos hábitos que estão nos facilitando ou nos dificultando atingir esse resultado que a gente tanto espera, né? Então, o primeiro passo antes da gente buscar uma mudança real física, é importante a gente fazer uma análise de como anda as nossas crenças, os nossos pensamentos em relação à alimentação, ao peso. Bom dia, Fábio. Então, quando a gente fala que a mentalidade magra, ela se alimenta para matar a fome, e a mentalidade gorda, ela se alimenta para gula, para o prazer ou para amortecer a dor, né? Para culpa. São dois motivos que você acaba buscando alimentação quando você tem essa mentalidade gorda. Não é a questão do seu físico, é a questão de como anda o seu pensamento, as suas crenças, né? Quando a gente fala em mentalidade, é tudo aquilo lá que você acredita. E aí que está a primeira grande mudança, é entender como estão os seus pensamentos, seus sentimentos, para daí isso te possibilitar realmente chegar ao resultado que você tanto gostaria. Então a gente vê que as nossas decisões são baseadas em 3 pontos principais. O primeiro é a nossa... como é que está o nosso racional, né? Nossa inteligência cognitiva que fala, então, eu sei o que eu tenho que fazer para emagrecer, né? Eu tenho que buscar um nutricionista, eu tenho que seguir o cardápio e eu tenho que fazer exercícios. Então, racionalmente está fácil de entender, essa é a parte mais fácil. Até eu costumo brincar às vezes com minhas amigas e falar, contratar um personal e pagar nutricionista é a parte mais fácil. O difícil é você fazer isso acontecer, que é a questão da atitude. E aí essa parte ela é intensamente influenciada pelas outras duas partes, que é a inteligência emocional e a parte do impulso, né? Então a inteligência emocional, deixa eu mostrar onde que eu tô, gente. Achei um ponto turístico super bacana aqui de Malta para fazer esse vídeo. Tá vendo, Fábio? A questão da inteligência emocional. Tudo que tem a ver com as nossas emoções, o que eu penso, o que eu sinto, e aí você vai entender que 80 a 85% das nossas decisões são baseadas nas nossas emoções. Eu sei racionalmente o que eu tenho que fazer, mas emocionalmente é que eu decido, né? Não acontece às vezes de você assistir um filme de terror. Você vai lá e vê que aquele monstro, ele te causa medo. Você sabe que aquilo lá é ficção, que não existe. Racionalmente, ok. Mas emocionalmente, aquilo lá te causa pânico, te envolve sentimentalmente, né? E te causa reações em função disso. Aí, em cima dessa questão, então, a gente já tem o racional, tem o emocional e a outra parte que é o impulso reptiliano, que é a questão de sobrevivência. O nosso cérebro ele foi feito para sobrevivência, então ele vai buscar sempre fugir da dor, do sofrimento. Em troca da dor, ele vai buscar o prazer, a segurança. Tô gostando muito mais hoje, Fábio. Depois de ontem, muita coisa mudou, principalmente o clima. Então, a gente precisa muito entender essa questão do impulso, a questão do emocional, para daí racionalmente a gente conseguir tomar as decisões assertivas para esse resultado que a gente tanto quer. A parte do impulso, por exemplo, quando você era criança, se na hora de você se alimentar, você comia todo o prato, né? Sua mãe enchia o seu prato e você comia tudo e ela te valorizava por isso, você pode ter dentro da sua mente, das suas crenças, que quando você come tudo, você é uma pessoa melhor, né? E muitas vezes você vai lá, enche o seu prato mais do que deveria, porque daí você está buscando atender um prazer, e aí você precisa comer tudo, porque se você comer tudo, você vai ser um bom menino, uma boa menina, né?
Outra coisa também que pode acontecer, às vezes em algum momento, alguma dor, algum sofrimento te causou uma compensação através de comida. Acontece muito a gente buscar essa compensação da dor através da comida. Aí, quando eu passo por um momento de ansiedade, de medo, eu vou lá e compenso na comida. Isso é o mais comum da gente ver quando você está num momento de ansiedade, algum momento de dúvida, de medo, de mudança na sua vida, que lá te causa ansiedade, e para fugir da dor você vai buscar o prazer. Tem uma história do menino que ele estava me contando, que quando ele era criança ele perdeu o pai dele e ele tinha o irmão dele como uma referência. O irmão dele era obeso, sobrepeso, e só que ele não conseguia dar esse amor que o irmão precisava. Então, uma forma dele conseguir se aproximar do irmão foi começando a comer mais para poder modelar o irmão e ser aceito por ele. Olha que coisa interessante. Então, em busca do amor, ele começou a se parecer com o irmão para poder ser aceito. Só que isso não é uma coisa que você entende facilmente. Você precisa buscar lá no seu inconsciente quais foram as situações que você vivenciou que estão te levando a alimentar essa mentalidade gorda, essa forma de pensar obesa. Então, primeiro passo, você quer fazer uma mudança. Tem um amigo ali em São Gabriel que ele perdeu 30 quilos. 30 quilos num espaço super curto de tempo, se eu não me engano foram 3 meses, só na base do exercício e da alimentação. Então, uma vida longa, obesa, e de repente ele toma uma decisão e consegue fazer e alcançar isso. Ele me falou, foi atitude, Fran. Eu entendi que aquilo lá era uma coisa que eu estava alimentando, que se eu quisesse mudar dependia só da minha atitude. E ele foi lá e fez por ele, Então, se você tem esse desejo de mudar a sua alimentação, de conquistar um peso e uma saúde ideal para você, o primeiro passo é entender as suas emoções. E aí, buscar lá atrás como que as suas crenças em relação à sua mentalidade foram formadas. Quando você fala sobre peso, quais são os seus hábitos? Quem são as pessoas com quem você convive? Elas têm esse hábito de alimentação excessiva? Contágio social, essa é a primeira parte. O que você tem lido, o que você tem ouvido a respeito do peso? Às vezes você segue muitas páginas no Instagram a respeito de comida, Sempre vendo guloseimas, sempre vendo novas receitas. Isso está te aproximando, está te afastando do teu objetivo. Se você tem isso, gente, o primeiro passo, se você quer emagrecer, é mudar os canais que você segue, começar a buscar alimentação mais saudável, pessoas que se exercitam, porque a gente está sendo contagiado o tempo todo. E prestar atenção em quais são os seus pensamentos. Perdeu uns 10 quilos em 2 meses e meio? Parabéns, Fábio! Como que você se sentiu com essa mudança, Como que foi sua atitude para isso acontecer? E outra coisa, começar a prestar atenção em quais são as coisas que você fala, as coisas que você pensa. Muitas vezes você fala uma piadinha e fala assim, eu sou gordinho, mas eu sou gostoso, emagrecer é difícil. Outra coisa também, quando você era criança, sua mãe falava que criança bonita era criança gordinha. Tá ali no seu inconsciente. E são várias situações que vão alimentando essa crença dentro da sua cabeça e vão te dificultando o processo de emagrecer. Porque não é só a questão de emagrecer, é a questão de você manter o seu peso ideal. Muitas pessoas conseguir alcançar aquele peso, mas logo depois que alcançam, elas voltam atrás, Um detalhe importante, na hora de você determinar a conquista que você quer, o objetivo, é não fale, eu quero perder 20 quilos, eu quero pesar 65 quilos especificamente, Porque quando a gente fala eu quero perder, você vai programar o seu cérebro a estar sempre perdendo, Então você vai lá, vai atingir o seu peso, você vai voltar a engordar, porque ele está programado a perder. Então determine qual é o peso que você quer ter para sua vida e coloque isso dentro da sua mente. Outro detalhe, visualização. Se imagine com esse peso, com esse corpo. Feche os seus olhos. Imagine como que você vai se sentir, você se olhando na frente do espelho, você colocando a roupa. Sinta o prazer desse novo peso na sua vida, de uma forma que você vai alimentando a sua mentalidade e deixando isso bem claro dentro da sua cabeça, como que você vai se sentir. Então, aquilo lá vai começar a te trazer o prazer
E aí sua mente, por impulso, vai buscar aquilo que te dá prazer, né? Determinar o peso que você quer, imaginar como que você vai se sentir quando você tiver esse peso e prestar atenção. Pega um papel e uma caneta e anota quais são os pensamentos que você tem em relação ao seu peso, né? Em relação às pessoas que são magras, que você pode estar às vezes alimentando pensamentos negativos para facilitar a sua situação hoje, né? Ah, não, esse pessoal que é magro aí não tem vida social, não come nada. Esse pessoal que é magro aí, o que você tem pensado a respeito disso? E o que você tem dito para você mesmo a respeito da sua gordura, né? Tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente sente a respeito de determinado assunto, a gente mantém, a gente alimenta. Então, vamos buscar a saúde, que é importante para você, mudando a sua mentalidade gorda para a sua mentalidade magra, né? Se alimentar para satisfazer a fome, para alimentar o seu corpo e deixar ele energizado, mas não para compensar culpa, dor, né? Não ser um impulso que foge do sofrimento e busca o prazer do alimento em troca disso, né? Uma excelente reflexão para você que quer ter esse objetivo de uma saúde física. E aí encontrar prazer, né? Da mesma forma que você enxergava o prazer na comida, você começar a enxergar o exercício como algo prazeroso e repetir isso pra você. Ai, me exercitar, eu me sinto tão bem. Quando eu como uma comida saudável, meu corpo fica tão leve. Reforçar a parte boa desse processo de emagrecer, de mudar de hábitos e começar a rejeitar e questionar aqueles pensamentos que alimentavam essa questão de que gordinho é bonito, de que gordinho é gostoso, de que é difícil de emagrecer, né? O processo inicia aqui, ó, no emocional. Você tendo um emocional saudável, você entendendo quais são as suas crenças, você vai conseguir controlar os seus impulsos e partir para as ações que você precisa para alcançar esse resultado. E assim, realmente a gente é muito mais forte do que a gente imagina. A atitude, ela cura, né? Então, se é isso que você vai entender dentro das suas emoções, que você tem dores, sofrimentos, crenças lá de trás, ótimo, maravilhoso entender o que está te alimentando. E é a atitude que vai curar você, né? Curar você de todos esses objetivos não alcançados. Obrigada por estar aqui comigo, Fábio. Obrigada, Yokomari. Tenha um excelente dia.